Um monte de gente me criticou, cara. Falou assim: ah, nossa, tu começou a falar de Clean Architecture e tu parou e não sei o que, quando é que tu vai continuar aquela série? E meu Deus, eu preciso saber Clean Architecture, eu preciso usar no projeto, tá me cobrando e tal. Cara, de tanto o pessoal me encher o saco, me cobrar disso, eu resolvi gravar esse vídeo. Então, hoje a gente vai falar sobre domínio. E aí, pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal. E cara, eu tô enrolando pra fazer esse vídeo faz mais de uma semana. Por quê? E cara, esse vídeo aqui é complicado, mano. O que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre domínio. E pra gente fazer um domínio, a gente tem que ter o domínio, né? Não tem como sair só cuspindo regras aqui, cara. E basicamente o que eu vou fazer vão ser cuspir regras que eu sigo no... Quando é eu que tô... É eu que dito as regras do projeto, então é as regras que eu peço pro pessoal seguir, cara. Cara, tá, beleza. O que é o domínio? O domínio, velho... O domínio, ele é... Basicamente, ele vai ser o coração da tua aplicação. Então, tu não precisaria ter nem tela, tu não precisaria ter de uma API. O teu domínio, ele teria que ser capaz de tanto já tu conseguir testar ele, fazer entrar dados, consumir esses dados, testar esses dados, quanto de mocar os dados de uma API e consumir esses dados e também buscar esses dados e pá. Então, basicamente, por isso que a gente fala que o domínio ele seria o core da tua aplicação. A gente vai ver que a gente pode ter uma infra, e a infra vai ter implementação, e é ela que vai retornar. Mas beleza, quando a gente começa a pensar que a infra, ela está validando os dados, então, normalmente, ela está muito mais próximo ao domínio, ao core da nossa aplicação, do que a parte de back-end, porque ela não tem DIO, ela não tem HTTP, ela não tem package, ela só pega os dados e joga para cima. Então, cara, a gente pode... Normalmente eu digo que o domínio ele é o domínio, certo? Mas para a gente dizer que o core da nossa aplicação, ele é a soma do domínio com a infraestrutura. Beleza? Tá, beleza. Mas e o que a gente tem no domínio, cara? No domínio, a gente vai ter basicamente os nossos casos de usos, as nossas entidades, que vão ser o que a gente vai usar na aplicação, os nossos repositories e os nossos erros. Mas na verdade a gente não vai ter os repositórios, a gente vai ter a interface dos repositórios, a gente vai ter os nossos contratos. Beleza, então vamos começar os nossos casos de uso. O que são os nossos casos de uso? Cara, os nossos casos de uso, eles vão ser ações que vão acontecer. Digamos, eu vou salvar um dado no banco, eu vou filtrar uma lista, eu vou buscar os dados de um banco. Normalmente ele vai ter um verbo, ele vai ser um verbo, certo? Normalmente vai ser em inglês, né? Vai ser get data, get travel, no nosso caso aqui a gente tem um travel app, remove travel. Então, vai ser sempre uma ação, vai ser sempre um verbo, certo? E a gente vai ter também as nossas entidades. O que vão ser as entidades? As entidades, elas vão conter os campos, certo? Que a gente vai precisar para a nossa aplicação funcionar. Então, digamos, a gente vai ter a nossa entidade de viagem ali, ela vai ter que ter um ID, porque normalmente a entidade vai ter um ID, a gente vai ter um nome para essa viagem, uma descrição, a gente vai ter uma data de criação, a gente vai ter alguns dados que representam essa viagem, certo? E outra entidade que a gente vai ter no nosso projeto que assim vai ser Travel Picture, que seria o quê? Seriam as fotos que vão ser salvas nessa viagem, nessa travel, certo? Então, basicamente, nesse cara aqui a gente vai ter duas entidades. A gente vai ter também como é que se diz? A interface do nosso repository, ou seja, a gente vai ter a interface do repository deste domínio. Por que eu estou falando deste domínio? Porque normalmente quando eu trabalho em projetos mesmo, a gente divide em features. E cada feature vai ter o seu domínio, cada feature vai ter os seus casos de uso, cada feature vai ter o seu clean arc lá dentro. Por quê? Porque a gente pode pegar aquela feature, pegar ela inteira e jogar em outro projeto e isso vai estar funcionando, não vai quebrar nada. Ou a gente pode pegar somente o core e refazer as views e refazer o consumo dos dados.
e a regra vai continuar funcionando, cara. Isso que é o mágico do negócio. E os repositórios, como eu falei, eles vão ser as interfaces, eles vão ser os contratos. É eles que vão dizer o que o teu repository vai ter que implementar. Então, se a gente tiver um caso de uso que seja salvar uma viagem, a gente provavelmente vai ter no repositório uma função ali assim, que vai ser de salvar a viagem e que vai receber uma viagem por parâmetro. Beleza? E o nosso repository lá, ele vai pegar e vai implementar esse cara e vai jogar para o nosso data source. Mas quando a gente chegar lá no data source, no repository, a gente volta a conversar sobre isso. E a gente vai ter também uma pastinha com os erros. Por que a gente precisa definir a interface dos repositórios aqui no domínio? Por que a gente precisa definir os erros? Por quê? Porque quando a gente olha aquele gráfico lá, aquele desenho da arquitetura limpa, a gente começa do centro e a gente vai para as bordas. Ou seja, de um lado da borda a gente vai ter a nossa view e do outro lado mais inferior a gente vai ter o nosso data source. E no centro a gente vai ter o nosso core. Tanto a nossa view quanto o nosso data source, as duas pontas, elas conseguem ver o que acontece no centro, o que acontece no domínio, no core. Porém, o core não sabe nada do que está acontecendo lá. O core não tem dependência nenhuma desses caras. O core, ele não vai depender nem de package, cara. Às vezes a gente coloca um package ali chamado Dart-Z, mas por mim eu não usaria, entendeu? Prefiro não usar, prefiro usar o que o próprio Flutter fornece, ali, features, string e tal, que for necessário. Mas, cara, é basicamente isso. E eu já enrolei aqui por 6 minutos. Mas os vídeos aqui não é só enrolação, eu não quero só ficar falando, eu quero mostrar, né? Então vamos criar o nosso carinha, vamos para o nosso código agora e vamos começar a criar, né? Vamos criar nossa camadinha de domínio. Não, primeiro vamos pensar, vai ser a nossa feature de travel. Depois se a gente tiver outras features, a gente vai adicionando ele assim e beleza. Então a gente vai ter nosso domínio. A gente nem precisa saber se a gente vai usar Mobex, se a gente vai usar Block, se a gente vai usar Velonotify. Cara, independe do que a gente for fazer nas nossas telas. A gente tem que fazer funcionar o nosso domínio. E, cara, o domínio ele é tão importante que não tem como tu fazer o domínio se tu não conhece a regra de negócio da tua aplicação. Ah, não, mas é que eu não sei, a API ainda não tá pronta, então eu não sei que campos eu vou ter na minha viagem. Cara, independe, mano. Tu não precisa... não é a API que vai ditar o que vai ir na tua entidade. É a regra de negócio que vai dizer que vai ter uma descrição, que vai ter um ID. Então, se tu não souber a regra de negócio, ferrou, entendeu? Porque se tu estiver se baseando somente assim, eu sei os campos da minha tela, beleza, mas tu não sabe a regra de negócio, tu vai ficar mudando isso aí toda hora, porque cada vez vai mudar a regra de negócio, blá, blá, blá. Mas se tu sabe a regra de negócio, cara, independe dos campos. Se tiver um campo de descrição, se tiver um campo, sei lá, de foto, se a tua regra de negócio disser que vai ter que ter descrição, fotos e, sei lá, data de não sei o que, e não tiver essa data na tela, mano, o cara que for fazer a tela que acha um jeito de botar uma data pra ti, ele vai setar um date now, cara, independe, mano, mas aí é problema dele. Tu sabe que tem que ter aquela data porque tu vai fazer algum cálculo, porque tu vai precisar validar alguma coisa baseado naquela data, então tu tem que fazer as coisas baseado na tua regra de negócio. Como é que eu vou saber minha regra de negócio? Cara, aí tu vai ter que pedir para quem tá idealizando o sistema, ou tu vai ter que consultar num sistema, normalmente empresas maiores, tu vai ter lá teu caso de uso cadastrado em um lugar lá que explica a regra de negócio, o que aquela feature vai ter que fazer. Cara, não tem como tu fazer isso se tu não souber a regra de negócio, beleza? Então vamos continuar aqui. O que eu falei ali assim? Esse cara aqui assim, ele vai representar uma viagem, certo? Um travel. Então, a gente vai ter que ter as entidades, basicamente. Opa. E a gente vai ter a nossa travel.dart class travel. E a princípio, o que a gente definiu? Que a nossa entidade ela vai ter uma string ID. Normalmente eu uso int ID. Beleza, mas a gente está usando muito UID agora para nossas aplicações, então normalmente está sendo muito mais fácil botar um ID, um string ali. Mas é que o banco de dados ele é muito mais performático com
com inteiro. Beleza, então no banco de dados tu usa um ID lá como inteiro, mas tu vai ter que criar um campo lá para representar o ID que eu preciso na minha aplicação, que vai ser uma string. Beleza? Como você vai fazer isso? Aí já não é a minha parte, mano. Eu sou o cara do aplicativo. Back-end não é mais comigo, não. Final string description. Vai ser a descrição da viagem. Eu lá posso botar um texto para explicar o que é essa minha viagem. Eu vou ter um title. Eu vou ter uma data de início. Begin travel. E eu vou ter uma data de final. Tá, vamos ver. Beleza, preciso de mais de alguma coisa. Eu disse que eu vou ter uma lista de fotos nessa viagem, mas eu vou precisar realmente estar carregando essa lista de fotos junto com a viagem? Cara, eu acho que não faz muito sentido eu carregar tudo isso. Talvez eu possa trazer um campo aqui assim que seja int qtd, quantidade de pictures. Então eu vou ter um campo que vai definir a quantidade de fotos que eu tenho. Por que eu não boto uma lista de fotos aqui nesse momento, cara? Porque eu sei que vira e mexe eu vou estar passando esse travel pra cá, vou estar passando o travel pra lá. E normalmente o que vai me interessar é só o travel mesmo, não é a lista de fotos. Mas talvez eu precise da quantidade de fotos. E quando eu realmente quiser numa tela a lista de fotos, então daí eu vou lá e busco naquela tela e carrego só naquela tela, entendeu? Pra gente evitar que a gente fique mandando uma lista. Porque uma viagem, cara, de fotos, mano, a gente pode, sei lá, ter 300, 400, 1000 fotos. Não sei quantas fotos vocês batem na viagem de vocês, mas pode ter infinitas fotos lá. E imagina ter que ficar mandando isso aí de tela a tela, todas essas fotos junto com o teu objeto, cara. Nossa, deve ser pesado pra caramba. Mas a princípio, eram esses campos aqui. Depois tem que verificar se vão ser só esses caras aqui. Mas, a princípio, seriam esses caras. Eu vou usar nomeado, o ID, beleza, esse required, sempre vou precisar ter um ID, minha descrição também, o title também, begin travel também, end travel também, e quantidade de fotos, na verdade eu vou dizer que pode ser 0. Se o cara não informar, vai dizer que não tem nenhuma foto, que vai ser normalmente quando o cara criar. No cara criar também pode ser que ele não tenha um ID, certo? Que ele está criando um novo carinha. Então eu posso botar esse cara aqui inteiro. Descrição eu vou querer que tenha. Travel. Eu vou obrigar o cara a ter. E um end date, na verdade o cara pode não ter acabado a viagem, pode ser ativa, né? Então pode ser que esteja em branco. E o início eu vou obrigar o cara, porque eu quero que ele diga quando que vai começar essa viagem, ou se vai começar agora, ou se já começou faz tempo e tal. Beleza, então esses campos aqui vão ser obrigatórios. Outra coisa que a gente tem que pensar que eu vejo muita gente não colocando, cara, é como é que eu sei que esse cara aqui tá válido, sabe? Ah, não, mas eu vou validar isso lá no meu caso de uso. Meu caso de uso é que vai validar. Não, o teu caso de uso, ele vai orquestrar as validações. Não quer dizer que ele vai ser responsável por validar. Ele é responsável por que as coisas saiam dali validadas. Não quer dizer que ele vai ter a validação lá dentro, certo? Então, eu posso dizer assim, como é que eu sei que essa aqui é uma travel válida? A primeira coisa que eu posso testar aqui assim, para mim dizer que é válida, cara, se o ID, se a descrição está preenchida, diferente de null, e title diferente de null,
E, como eu falei, o begin travel diferente de null. Ah, mas a gente tá em null safety, isso nunca vai acontecer, entendeu? Porque eles não podem ser nulo. Beleza, eles podem não ser nulo, mas eu posso vir aqui e pensar assim, pô, o cara pode não preencher, então em vez de eu testar se ele vai estar nulo, is not empty. Então beleza, ó, então quando a data, descrição ou o título estiver em branco, eu não quero, vai ser inválido, entendeu? Porque o cara tem que preencher uma descrição e um title, beleza? Então eu posso dizer que essa aqui é uma regra que eu posso validar aqui. E a data, mano, a data não vai ser nula, mano. Mas ela... então não preciso validar. Eu ia dizer que ela tinha que ser pelo menos maior que hoje, mas não, né, mano? Ah, mas eu não posso. Aqui, ó. Interroga, ponto, is before begin. E aqui eu tenho que dizer, tipo, mas tá feio, porque isso aqui não tá me dizendo... Não tá me dizendo se... O que isso aqui tá fazendo, sabe? Não tô me entendendo. Então vamos testar isso aqui por um teste melhor. Is... date range... That. Melhor. Has. Vamos dizer que se ele tem um range válido. Então a gente vai vir aqui e vai colocar esse cara aqui. E agora aqui embaixo a gente vai testar o que é um range válido. Então, se o begin if range date igual a null, então a gente retorna que sim, né? Ele não tá. O que é um range válido para mim é que o final da viagem tem que ser depois do começo, né? Não pode ser antes, né? Como é que vai terminar a viagem antes de começar? E o próximo aqui a gente vai validar se a gente não precisa deste cara aqui. E aqui em cima a gente já garantiu que esse cara aqui não é nulo. Beleza, então end travels before begin. Isso, acredito que está certo. Então beleza, então agora a gente já sabe que um travel válido, ele vai ter esses caras em branco, beleza? Não vai ter esses caras em branco, né? Vai ter esse cara preenchido. E ele vai ter um range válido. Vamos ver o que esse cara aqui faz. Não quero ver. Beleza, então a gente já criou uma regra de negócio. E olha só, tipo, a gente encapsulou uma regra de negócio dentro do nosso entity. E agora a gente pode usar esse mesmo cara em vários lugares, entendeu? Que a gente vou mostrar como a gente vai usar. Mas beleza. Tá, agora então vamos começar, a gente já criou nossa entidade, beleza? Vamos começar a criar os nossos casos de uso. Use case. Só que para a gente fazer nossos casos de uso, a gente vai precisar de uma entidade para, sei lá, 90% dos nossos casos de uso. Então, entidade não, um repository. Então, vamos criar o nosso repository aqui. E ele vai se chamar Travel Repository. Então, ele vai ser uma classe abstract, class iRepository, iTravel. Isso aqui é outra discussão gigante na comunidade. Eu não gosto de usar I porque não sei o que. Por que tu usa I?
Cara, eu prefiro botar o i na frente, que quando eu bater o olho, eu já sei que isso aqui é uma interface. Isso aí é coisas que eu já aprendi com C Sharp. E, cara, é uma coisa que eu não desgrudo, cara. Porque se eu bater o olho, eu já sei que o iTravel Repository é uma interface. Por isso que eu uso. Então, se você não quiser usar, beleza, né? Mas eu sempre prefiro deixar esse cara assim. A gente vai ter o nosso caso de uso. Qual é o primeiro caso de uso que a gente vai fazer aqui assim? Vamos começar um Start Travel. Start Travel. Ponto Dart. Ah, não, eu comecei pelo Start, mas a gente tem que começar pelo menos criar uma viagem primeiro, né? Vamos pegar o Create Travel primeiro. Beleza? Então aqui a gente vai criar o nosso carinha, class, Create Travel. E normalmente quando a gente vai fazer a parte dos casos de uso, a gente usa um carinha chamado callable. E a gente vai criar uma função aqui assim, peraí, future. O create vai retornar o que para nós? Ah, vai retornar que conseguiu criar. Bool. E aqui ele vai ter o call. E o nosso call ele vai receber um travel. Aqui, ah, tá. Assim, aqui, beleza, o que o call faz? Cara, quando a gente começar a injetar, normalmente a gente vai fazer um cara assim, tipo, var create travel igual new create travel. Beleza? Então aqui a gente criou um travel, certo? A gente pode fazer de duas formas. A gente pode vir aqui e fazer isso aqui, .call. Certo? Para poder fazer dessa forma e passar o nosso travel aqui dentro, né? A gente poderia passar um travel assim. Ou a gente vai poder fazer de uma outra forma, que isso aqui eu só vi no Flutter, não vi em outros caras. E a gente vai fazer simplesmente dessa forma aqui. Que daí, fazendo dessa forma aqui, ele vai automaticamente chamar o call de dentro da nossa classe. É o que a gente chama de callable function. Só que a gente só pode ter um callable function, então é interessante a gente saber bem a hora de usar. Então, normalmente nos casos de uso, eu uso o callable. Ou callable, sei lá, algo assim. Beleza, então aqui a gente tem que primeiro... a gente vai ter que validar para ver se esse travel.isValid. Para validar se isso aqui é válido. Beleza. Se não é válido, então a gente já vai pegar e vai dar um throw aqui. E vai dizer, tipo, sei lá, invalid travel. Beleza. Mas e onde que está esse invalid travel? Ah, beleza, a gente não começou, não criou lá nossos erros, né? Então aqui a gente vai criar um carinha chamado travel errors.dart. Aqui a gente vai criar primeiramente um abstract. Abstract class travel error. Esse aqui vai ser a nossa classe base de erro, certo? E agora a gente vai ter o nosso carinha aqui. Beleza, agora a gente pode vir aqui e usar o nosso travel error. A gente pode fazer isso, beleza. Aqui daí quando tiver inválido ele vai lançar uma exception, a gente vai pegar, quem estiver fazendo na tela vai ter que validar essa exception lá. Beleza, então ele é um cara válido, então a gente vai ter que chamar o nosso repository. Aqui a gente vai ter que receber ele, né? Final I travel repository. Tem que lembrar de
deixar ele como privado, porque a gente não quer que outros caras que tenham um create travel acesse o repositório direto. Isso aqui a gente está encapsulando, porque camadas que vão conhecer o nosso caso de uso só vão poder usar o nosso call, só vão poder usar o nosso caso de uso. Não pode ficar, nossa, eu vou pegar lá e fazer assim, create travel.repository. Cara, o pior é que eu já vi isso acontecer, mano. O pior é que eu já vi isso acontecer, velho. É triste, mano. É triste. Não faço. Se eu descobrir que vocês fizeram, eu corto o pescoço de vocês, mano. Então, beleza, a gente criou o nosso repository, a gente vai injetar nesse carinha aqui, beleza? Agora o que a gente vai fazer? Vamos chamar o nosso create travel. E a gente vai passar o travel que a gente pegou aqui e vai retornar assim. Só que a gente não tem o método create travel lá no nosso repository ainda, né? Então o que a gente faz? A gente vai vir aqui e create travel. Quando a gente faz isso, ele vai vir aqui e já vai criar para nós aqui, só que ele vai criar uma função. Então a gente vai vir aqui e vai remover esses parênteses aqui, essas chaves do final. E beleza, agora a gente tem a nossa interface, que alguém vai ter que implementar um dia. Então aqui está válido, beleza, a gente criou. A gente vai ter também o carinha de atualizar. Então a gente pode vir aqui e copiar, né? Normalmente eu copio e atualizo só. Update travel. Mas eu poderia pegar e usar o próprio create, porque não sei. Cara, tenta fazer assim, ó, cara, tô criando, cria, faz direitinho para criar, valida as coisas de criar. Tô atualizando, valida as coisas de atualizar. Por quê? Porque, cara, pode ter uma regra diferente, que é o que eu vou tentar exemplificar aqui. O que acontece? Primeiro a gente vai tentar verificar aqui se esse travel é um travel válido, beleza? Então, ele vai vir aqui assim e vai verificar se o cara tá preenchido direito. Segundo, para a gente saber que isso aqui é um travel válido no update, no create a gente não precisaria, mas no update a gente vai ter que verificar aqui o ponto ID é diferente de null. Certo? E a gente pode vir aqui, sei lá, invalid travel, poderia criar um ID not set travel. Beleza, e daí a gente poderia vir aqui e lançar uma exception do ID mesmo. Então beleza, nesse caso aqui a gente sabe que o ID tem que ser diferente de null. Outra coisa que pode acontecer é o cara ir lá e preencher esse ID para nós, tipo, fixo. O cara vai lá na tela e preenche um ID aleatório, qualquer ID. Sabe? Acontece, mano. Quando a gente deixa, tipo, tudo aberto, acontece. E o que a gente tem que fazer? É que nem eu falei, o nosso caso de uso, ele não pode deixar passar nada inválido para baixo. Então, beleza, o que a gente testou primeiro? A gente testou que o nosso travel é válido, beleza? Ele está com os campos preenchidos, os campos que a gente definiu lá que ele é válido, beleza? A gente verificou, no caso de update, que o ID é diferente de null. Por quê? Porque a gente ia tentar atualizar um cara que tivesse com o ID null, ia dar problema lá na frente. Mas eu valido lá na minha tela que o ID não é null e aí não é null. Cara, se tu pode estar validando agora, mas pode ser que eu vou lá fazer tua tela e eu esqueça de validar isso. Por quê? Porque na minha cabeça o caso de uso está validando, então ele não vai deixar passar errado. E eu peguei e não validei na minha tela, porque, sei lá, se já tem outro cara validando, por que eu vou validar? E chega lá no servidor errado. O problema é do servidor que não está verificando se está nulo, ou é nós que estamos mandando um negócio inválido para o servidor? Cara, então, é assumir a responsabilidade. Tu tem que fazer a tua parte e validar e garantir que a tua parte está bem feita. A parte dos outros que vão mexer no futuro, aí é eles que decidem, né? Outra coisa que a gente teria que validar nesse caso aqui é se o travel já está cadastrado, certo? Porque se a gente está atualizando ele, a gente tem que verificar se ele está cadastrado, porque a gente não vai conseguir alterar uma coisa que não está cadastrada. Então a gente vai ter que fazer uma chamada aqui
Old travel. E a gente vai ter que pegar e recuperar o cara lá do banco. Get travel. Vai, aí. E a gente vai passar o ID aqui que a gente sabe agora que ele não é nulo. Opa, aqui tava errado a validação, mano. Você nem me corrige, cara. Se for nulo, ele tá errado. Se não for, beleza. Agora a gente vai vir aqui, pá. E aqui ele criou um cara errado de novo. Aqui a gente sabe lá que não pode ser nulo, certo? Porque eu não consigo, não quero que eu vá buscar uma travel com ID nulo. Eu tenho que garantir que ele não vai ser nulo. Aqui vai ser um future. E esse cara aqui vai me retornar um travel. Ah, beleza, mas aqui é nulo porque cara, mas aqui eu tô validando que ele não é nulo, entendeu? Então aqui eu posso vir aqui e botar uma exclamação? Isso, uma exclamação e dizer, cara, esse cara não é nulo, pode confiar porque eu já validei. E realmente eu validei aqui em cima. Então beleza. Agora eu fui lá, busquei os caras lá. E agora eu vou verificar... vamos pensar se eu deveria fazer essa verificação aqui. Cara, a princípio vamos deixar sem old travel equal beleza? Eu vou validar se eu realmente conseguir recuperar o cara lá. Se eu não conseguir recuperar, a gente vai lançar aqui um not found travel. A gente vai vir aqui, vai criar o nosso class not found travel extend travel. Beleza, criamos esse cara aqui. Aqui ele está dizendo que nunca vai ser nulo, por quê? Porque esse cara aqui ele diz que não vai ser nulo, mas ele pode ser que seja se ele não encontrar, né? A gente pode dizer que ele pode ser nulo. Ah, e também porque a gente não fez isso aqui, ó. Agora beleza, ele pode ser nulo. Ah, beleza. O que mais que pode acontecer aqui? Seria interessante a gente verificar se sofreu realmente alguma alteração, né? Travel. World travel. Vai dizer que se os dois forem igual, ele vai dizer que não... não tem... Opa, nossa. Deixa eu ver. Beleza, então agora a gente validou que assim sim. Porque pode acontecer de o cara só abrir a tela e clicar em salvar. Não mudou nada, entendeu? Então não vale a pena a gente pegar e mandar lá pro servidor de novo para alterar, sendo que não alterou nada. Então a gente já valida isso aqui. Beleza, então a gente validou que ele é válido. Ele passou um cara válido. A gente verificou que o cara acertou um ID. A gente buscou do servidor lá um cara. A gente verificou que realmente ele já estava cadastrado. A gente testou que ele está diferente, sofreu uma alteração. Então a gente vai pegar e vai chamar update somente agora. Beleza. Cara, olha só, é um monte de regrinha, cara. E se tu olhar, cara, isso aqui é só uma regra de negócio. Eu não tô vendo, sei lá, testando um campo do... se a string possui não sei o que. Se o e-mail possui um arroba. Cara, eu não preciso testar isso. Quem vai ter que testar isso vai ser minha entidade. Porque a minha entidade, ela tem que saber o que é válido para ela. Porque é aquele negócio, um e-mail para um usuário
pode ser que ele seja obrigado a aceitar um e-mail válido, mas pro outro usuário pode ser que não precise. Então tu tem que garantir que quem... Não, na verdade, se o usuário é válido para um, tem que ser válido para o outro também, né? Mas digamos que o e-mail tem que ser válido para o usuário e não precisa ser válido para uma empresa, pode ser qualquer coisa. Caso meio esdrúxulo, né? Mas vai que seja uma regra de negócio de alguém. Mas beleza, então a gente não pode obrigar que todos os e-mails sejam da mesma forma. A gente vai ter que validar isso a nível de entidade, certo? Então, isso aqui é uma regra de negócio, pessoal. Quando a gente pensa só regra de negócio, normalmente as pessoas pensam, ah, nossa, é só validar meu campo. Não, cara, uma regra de negócio é exatamente isso aqui, cara. A gente validou os campos, a gente buscou no servidor, a gente viu, porque a gente não consegue alterar aquele cara se ele não tiver inserido. Ah, mas daí tu tá fazendo uma validação, tu tá buscando uma coisa, fazendo uma chamada para API, e daí depois para te poder... Podia pegar e só enviar para o servidor, e o servidor ia retornar uma mensagem dizendo que não é válido. Pô, poderia, cara. Mas o teu aplicativo tá meio que, como é que se diz, muito dependente do servidor, entendeu? Por quê? Porque o teu servidor, ele faz tudo para ti, então o teu aplicativo não faz nada. Então tu não precisa nem usar ConnectTouch, só faz uma tela lá com um controller e faz direto a chamada de lá. Tu não precisa usar ConnectTouch. Quando tu vai usar um ConnectTouch, tu precisa separar as coisas de domínio, um DDD ou coisa assim. Cara, tu tá assumindo que a tua regra vai ser complexa o suficiente para te precisar ter toda essa complexidade no teu aplicativo. Se tu não vai ter toda essa complexidade, só vai ser um aplicativo burro, tu não precisa de tudo isso, cara. Entendeu? Então eu quero que isso fique bem claro para vocês. Vocês não vão usar ConnectTouch para tudo. Vocês vão usar ConnectTouch quando você tiver uma regra complexa ou o suficiente para necessitar ter isso. Beleza? E, caras... quanto tempo já passou de vídeo? Não sei, mano. Nossa, 36 minutos, mano. Mas vamos criar. Eu já criei aquela classezinha ali. Vamos criar o nosso Start Travel. A gente vai ter aqui assim um feature bool. E a gente vai ter o nosso call. E aqui ele também vai receber um travel. Vamos importar esse cara aqui. E agora a gente pega e... vamos chamar o nosso repository, né? A gente vai precisar do repository aqui também, né? Final... repository, travel repository. E a gente vai ter que importar esse cara aqui, certo? Opa, não é aqui construtor. E a gente basicamente vai ter que ter uma função aqui chamada start travel. E a gente vai passar o nosso travel para cá. Vamos criar esse cara aqui. Vamos retornar um travel, né? Não, start travel. Não, vai retornar um bool. É o que a gente está dizendo lá. E a gente vai retornar esse cara aqui. E como a gente viu anteriormente, a gente vai ter que, primeiro, a gente vai precisar validar se é uma travel valid. Então a gente vai vir aqui e vai pegar todos os carinhas desse cara aqui, porque a gente vai ter que validar também se ela é válida, a gente vai ter que validar se tem um ID, a gente vai ter que validar se ela está cadastrada, porque não vai começar uma viagem sem ela estar cadastrada, certo? Então tu vai ter que ter todas essas mesmas validações aqui. Aí tu vai me dizer assim, mas eu poderia ter um cara que já faz todas essas validações para mim, não sei o que. Cara, é interessante às vezes a gente separar tudo isso em um lugar só, porém, às vezes tu vai pegar e vai mudar isso em um lugar e vai impactar em lugares que tu nem imagina. E acaba que tu às vezes altera um negócio que era só para o update e vai impactar no travel, no start travel, que não tinha nada a ver com o update. Ou tu vai precisar botar uma regra específica para o start travel e vai impactar no update, que também não teria nada a ver com o Start Travel. Então eu prefiro deixar, tipo, esses carinhas aqui dentro, mesmo sendo repetido, eu prefiro deixar eles separadinhos, certo? E no próximo vídeo a gente vai testar isso aqui para conseguir provar para vocês que a gente não precisa nem da camada de front, nem da camada de back, para a gente conseguir validar e garantir que a gente está conseguindo fazer as coisas de
o que nosso aplicativo dele está fazendo, certo? Então, falou!